Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo. E essa aula vai ser voltada para a turma do nono ano. Bem, nós falamos lá da primeira parte, que é que a gente estava estudando em relação à cinemática, né? Que é o estudo dos movimentos e a descrição deles, sem se importar com o que criou o movimento, né? A gente vai só analisar esse movimento. E a gente entendeu o primeiro conceito de movimento e repouso, além de entender a diferença dos corpos, né? Do ponto material para um corpo extenso. Bem, agora a gente vai dar continuidade aqui falando sobre alguns elementos que a gente usa para descrever o movimento em si. Falando primeiramente do móvel, tá? É uma coisa bem simples. Em física, dizemos que um móvel é qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo em relação a determinado referencial. Aí, móvel, resumindo, né? Móvel vai ser um corpo que está se movimentando. Pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser um corpo vivo, não. Tá? Tanto é que a gente se movimenta muito através dos meios de transporte, né? Carro, ônibus, tá? Seja lá o que for, moto, não precisa ser um ser vivo, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um avião, um foguete, tá? Pode ser um planeta, tudo depende de como você vai analisar o movimento, tá? Lembrando sempre do referencial, que a gente adota sempre como o chão ou a pessoa que está observando, né? Então, o móvel é isso, qualquer corpo que se movimenta em relação ao tempo que está passando, tá? Que muda a posição. Se ele muda a posição, né? Ele está em movimento. Tá, então temos aqui os exemplos, né? A bola se movimentando, o goleiro também aqui se movimentando para pegar a bola. São móveis, tá? Carro de Fórmula 1, uma formiga andando, tá? Um floco de neve caindo. Não importa o tamanho, lembre disso, tá? Se ele se movimenta, no caso, em relação ao referencial, ele muda de posição em relação ao tempo, ele é um móvel. Lembre que o tamanho tem a ver só com o ponto material, corpo extenso. Isso vai depender da situação que está sendo tratada. Prosseguindo, a gente vai determinar algumas grandezas aqui, tá? Alguns elementos matemáticos que a gente vai usar na física através de letras, tá? Essas letras são as variáveis das equações que vocês já estudaram aí em matemática, tá? Então, a primeira coisa é a posição, tá? Presta atenção. A posição aqui está sendo representada pela letra S, tá? Porque não vem da nossa língua, tá? Vem aqui do inglês, que vem de space. Tá? Então, posição é S. Ou em alguns livros e módulos que vocês podem se deparar aí na internet, trata a posição como X também, para relacionar com as abscissas lá da matemática. Então, o que é a posição? Posição é um ponto marcado a partir de um referencial. Acabou. Tá? A gente determina um referencial onde começa, que é a origem, tá? E a partir daí que a gente diz se o corpo está em uma determinada posição ou não. Com um detalhe muito importante. Essa origem é um ponto também, tá? Que é o marco zero, tá? Da minha referência. Que é chamado de origem, é o marco zero. E a posição pode ser positiva ou negativa. Por que isso é importante? E por que isso teve que ser tratado assim? Porque pense o seguinte, ninguém anda menos 1 metro. Se você andar para trás, você vai andar 1 metro do mesmo jeito. Isso tem a ver com distância. Mas a posição, lembre, é a partir de um referencial. Então, eu posso estar a 1 metro para frente da porta ou 1 metro atrás da porta. Tá? Isso aqui vem um sinal aí positivo e negativo. Eu tenho o meu marco lá, zero, minha origem, e a partir dali eu posso estar indo para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Tá? Normalmente, a gente adota o para a direita positivo e o para cima positivo. Só que isso é só uma referência, lembra? Você pode adotar o contrário. Vai ter situações que está ao contrário. A esquerda é positivo. É só uma questão de referencial. Mas lembra, a posição pode ser positiva ou negativa. Tá? E é um ponto marcado a partir da origem. Então, um exemplo aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui a minha origem, o marco zero, né? A posição zero, aqui onde começa o meu referencial. E eu tenho aqui o espaçamento igual, tá? De 1 metro na escala aqui que ele adotou. Então, ele está dizendo aqui, no meu caso, que o positivo é para a direita. Então, o que está à esquerda do marco zero é negativo. Tá? Então, se eu andar para a direita, eu estou indo para o positivo. Se eu andar para a esquerda, eu estou indo para o negativo. Então, aqui, ó, duas bolinhas aqui. Em valor numérico, a gente trata de módulo, né? Para quem estuda aí na matemática. O módulo é o mesmo, 2 e 2, essas posições.
Só que eles estão em sentidos contrários, então um positivo e outro negativo. Então, para isso serve o sinal. Porque você dizer apenas que uma bola está na posição 2 metros, ele pode estar na direita ou na esquerda. O sinal serve para isso. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aí do sinal. Ser mais ou menos. Trajetória, outra coisa que a gente usa muito, essa parte cinemática, é a trajetória. Presta atenção. Trajetória nada mais é do que a linha formada por todos os pontos ocupados sucessivamente por um móvel. O que é isso? É o caminho que o móvel faz. Tá? O caminho que ele fez, o caminho que ele percorreu até chegar onde ele queria, isso é a trajetória. Você somar cada ponto, né, que ele andou, vai dar uma linha. Tá? Você ligar essa linha, dá o caminho, que esse caminho é chamado de trajetória. Tá? Então, um exemplo clássico é o seguinte. Você pode sair do seu quarto, tá, e ir para a cozinha por vários caminhos. Os caminhos que você pega é a trajetória, mas o ponto final e o ponto inicial é o mesmo. O ponto final é a cozinha, o ponto inicial é o quarto. Mas você pode arrodear a casa todinha e chegar na cozinha. Você pode ir diretamente para a cozinha. Você pode ir sair, passar no banheiro e depois ir na cozinha. Os caminhos que você pega é a trajetória, tá? Mas os pontos finais iniciais aí, no caso, vai ser o mesmo. Então, um exemplo aqui clássico, tá? Trajetória. A bolinha saiu daqui, percorreu esse caminho e chegou aqui. Eu somei aqui, né? Cada posição. E eu tenho essa linha tracejada que é a minha trajetória. Tá? Que essa trajetória também corresponde à distância que ele andou. Tá? Aqui, ó, a menina lançando a bolinha. A bola faz esse movimento aqui, tá? Ela anda para frente e desce. Essa linha é a trajetória da bola. Tá? Um avião, quando passa, deixa rastro. Tá? Esse rastro é a trajetória que ele estava fazendo. O caminho que ele está percorrendo aqui. Né? Bem, há uma curiosidade aqui para vocês. Esses caminhos que você vê de um avião no céu não é fumaça não, tá? Isso aqui é o ar congelando. Tá? Quando o avião passa, ele gera uma diferença de pressão e o ar congela lá em cima. Aí fica esse caminho aqui. Isso aqui é ar congelado, tá? Não é fumaça. Espaço ou distância, como a gente estava falando aí da trajetória. Espaço é definido como sendo, faltou um O aqui, né? A medida do comprimento da trajetória do corpo em um movimento ou móvel, né? O corpo movimento é um móvel, lembra disso. Então, presta atenção. O quanto que ele percorreu lá, nesse espaço, né? O quanto que ele fez lá no seu caminho, o somatório disso dá o meu espaço ou distância, representado pela letra D. Ok? Quando se for ver lá a equação, a letra D é a distância que o corpo percorreu. Então, você pode ter vários caminhos. Pode ter caminho mais curto, caminho mais longo. A somatória da trajetória desse caminho vai dar o valor da distância que você percorreu, tá? O espaço que você percorreu. E isso é muito diferente de deslocamento, tá? A gente vai tratar muito isso. Distância e deslocamento são coisas diferentes. Então aqui, ó, vamos lá. Exemplo, nesse círculozinho aqui, tá? Eu vou sair dessa cozinha amarela aqui, vou andar tudo e cheguei lá de novo. O quanto que eu andei, a minha distância, o meu espaço é tudo isso aqui, tá? Essa circunferência lá, que depende do raio e do π, né? O quanto que eu ando na circunferência é 2πr. Então, esse é meu espaço ou distância. Aqui também, né? Eu tenho dois pontos aqui, quero chegar. Esse caminho aqui que eu faço, o somatório dele todo é a minha distância. Vocês conseguem enxergar que eu posso ter outros caminhos para chegar nos mesmos pontos? Então aqui, eu quero chegar daqui para cá. Eu posso pegar em linha reta, tá? Eu quero andar a metade aqui da circunferência, sair da cor amarela e chegar aqui na cor azul. Eu posso fazer isso pelo círculo ou em linha reta. Pelo círculo, eu vou ter uma distância maior, certo? Do que em linha reta. E essa é a diferença da distância por deslocamento. Entendendo esses caminhos, tá? Lembra que distância vai depender do caminho que você faz, é o somatório de tudo. Já o deslocamento, não, tá? O deslocamento escalar, tá?
representada por a ΔS aqui, essa letra grega aqui, esse triângulozinho, é o delta, a letra grega, que representa uma coisa para a gente na física, tá? Toda vez que você vê essa letrinha, ela vai representar variação. Eu vou explicar o que é essa variação já já. E o S é a posição, né? Então, o deslocamento é ΔS, tá? O deslocamento, ele é a medida da variação do espaço, tá? No intervalo de tempo. Então, ele andou, levou um tempo, ele variou a sua posição, certo? Ele tem seu espaço percorrido. E essa variação dá o deslocamento. Muito cuidado, tá? Parece não ter diferença da distância, mas tem uma diferença muito grande. Tá? Já vou explicar melhor isso. E pode ser medida em metro ou em quilômetro, assim como a distância, tá? Distância a gente mede em metro ou quilômetro normalmente. Então, olha aqui o ΔS. ΔS é o SF menos SI. O que é isso? Vamos entender algumas nomenclaturas da física agora, tá? O S a gente viu que eu falei para vocês aqui é posição. Tá? Essa é a posição lá que a gente tinha visto no começo. O F é de final e o I é de inicial. Então, saio de um ponto e chego no outro. Eu tenho um início e um fim. Eu tenho uma posição final e uma posição inicial. Tá? O delta, como eu falei para vocês, é variação. Então, a variação do S é a variação da posição, que é o deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Tá? É assim que eu leio essa equação. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial, que é a variação da posição. Então, por que isso é importante e tem uma grande diferença da distância? Porque aqui eu tenho uma subtração de posições, certo? Então, o deslocamento, mesmo eu andando, pode ser zero. Mas a distância, né, o espaço, não pode ser zero se eu andei. Como assim? Vamos pegar o exemplo, tá? Vamos entender a diferença aqui de deslocamento e posição. Deslocamento e distância. Tá? Eu tenho aqui posição inicial, posição final. Isso aqui é o meu deslocamento, certo? Saí daqui e cheguei aqui. Mas olha agora. Eu tenho aqui 2 pontos e eu fiz um caminho diferente. Tá? Fiz essa curvinha aqui, esse zigue-zague para chegar nos 2 pontos. Ó, a distância depende da trajetória, tudo que eu andei, certo? O deslocamento não, só quer saber do ponto final e o ponto inicial. Então, o deslocamento é em linha reta, sempre, porque é ligando 2 pontos. Já a distância não, é o somatório de todas as posições que eu passei, tá? E depende da minha trajetória. Então, o deslocamento pode ser zero, mas a distância não. Então, aqui, ó, se eu saio daqui da posição inicial, vou para a posição final e volto, a posição inicial é igual à final. Então, vamos supor que eu andei, sair aqui a posição, vai dar zero, né? Não importa o valor, eu ia atribuir um valor à posição final, vamos supor que é 10. Eu fui para o 10 e voltei para o zero. A final é igual à inicial. 0 menos 0 dá 0. Então, o deslocamento pode dar 0. Mas a distância não. A distância aqui, tá? Fui para o 10, voltei mais 10, também a distância foi 20. Mesmo o meu deslocamento sendo 0. Tá? Então, lembre disso. Deslocamento ele depende da posição final e inicial, apenas. A distância depende do caminho que você fez. E para finalizar, nós temos aqui a velocidade média. Tá? Então, a velocidade média é a razão do deslocamento feito pelo móvel e o tempo que foi levado para fazer esse deslocamento. Então, razão é divisão, certo? Velocidade é medida em metro por segundo ou em quilômetro por hora, tá? No sistema internacional, a unidade de medidas é 1 metro por segundo. Mas, normalmente, a gente usa quilômetro por hora porque são distâncias maiores, intervalos de tempos maiores que a gente usa no dia a dia, tá? Então, a equação de velocidade média é a seguinte. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. A Vm é a velocidade média. ΔT é a variação do tempo. ΔS é a variação do espaço, que é o deslocamento. Então, a velocidade média, Vm, medida em metro por segundo ou em quilômetro por hora. ΔS é o deslocamento, medida em metro ou em quilômetro. Tá? E o ΔT é a variação do tempo, que é medida em segundo ou em hora. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Vocês já sabem o que significa cada letra. Vamos lá.
Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia, desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Determina o deslocamento do carro. Vamos lá. Deslocamento, posição final, menos inicial. Muito simples, né? Deslocamento, posição final, menos inicial. A gente sabe que ele partiu do quilômetro 12 e chegou no quilômetro 90. Assim, o final é 90, o inicial é 12. 90 menos 12, 78 quilômetros foi o deslocamento desse móvel. Ok? Segunda questão. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi sua velocidade média? Vamos lá. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. O quanto que ele se deslocou em relação ao tempo que ele levou para se deslocar. Então, ele se deslocou 800 metros em 100 segundos. 800 dividido por 100, só cortar os zeros, 8 dividido por 1 dá 8 metros por segundo. Tá? Bem simples aí, essa questão de velocidade média. E a última, para fechar. Um atleta percorre uma pista passando pelo ponto de posição 20 metros no instante 7 segundos. E pelo ponto de posição 12 metros no instante de 9 segundos. Calcula a velocidade média do atleta no intervalo de tempo dado. Bem, essa tem que ter um certo cuidado, porque não confundam que sempre a posição final vai ser maior que a inicial. Pode ser o contrário, porque depende de como é que ele está se deslocando. Então aqui, ó, velocidade média é a equação que a gente tinha visto antes, tá? A posição final é 12, tá? Ele saiu do 20 e chegou no 12. Então, a final é 12 e a inicial é 20. E o tempo? O tempo foi 9 segundos, tá? O final, e o inicial foi 7 segundos. Então, o tempo que ele levou para fazer isso foi 2 segundos, tá? Assim, como a gente sabe que o deslocamento é posição final menos inicial, o tempo foi 2. 12 menos 20 dá menos 8. Dividido por 2, que é o tempo, dá menos 4. Então, a velocidade, tá, é menos 4 metros por segundo. O que esse menos indica que ele estava indo no sentido contrário, tá, do eixo positivo. A marcação era no sentido, aumentando, ele foi o contrário, ele foi diminuindo. Tá? Então é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E em breve eu vou postar aí a atividade para vocês. Desde já, obrigado.